O Salmo 25 é atribuído ao rei Davi. Neste salmo, Davi está fazendo uma oração. Nós sabemos que os salmos, eles são ou cânticos, que são canções que são cantadas pelo povo hebreu para manifestar tristeza ou alegria, ou a vitória por uma guerra, por uma batalha, ou uma condição de angústia ou de pecado em que a pessoa se encontra, como por exemplo o Salmo 73. É um salmo que foi escrito por Asaf, onde ele fala a respeito da inveja. Ele fala sobre o estado de espírito dele, quando ele viu a prosperidade do ímpio e ele ficou pensando: como que pode Deus dar vitória para o ímpio? Então, no Salmo 73, ele fala sobre isso. Os salmos, eles falam sobre várias situações. Especificamente, o Salmo 25, a autoria é atribuída ao rei Davi. E especificamente o Salmo 25, ele é um salmo que é uma oração. Nessa oração, o rei Davi fala que ele confia em Deus e ele pede que Deus o ensine nos caminhos certos, para que ele saiba qual o caminho certo para andar. E ele pede também que Deus o livre dos seus inimigos, que Deus o livre dos laços da vida e da aflição da vida. Este salmo pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, nós lemos do versículo 1 até o versículo 14, e na segunda parte, do versículo 15 até o versículo 22. Na primeira parte, nós podemos ver aqui algumas divisões. Vamos ver a primeira divisão da primeira parte. Ele começa essa oração dizendo: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Nesses primeiros 3 versículos, Davi fala que ele levanta a sua alma ao Senhor. Sabemos que a nossa alma corresponde ao nosso centro de vontades e de decisões. É na nossa alma que nós muitas vezes escondemos a inveja, a mágoa, a falta de perdão, o desejo de vingança e até mesmo o desejo de matar alguém, dependendo daquilo que a pessoa faz contra nós. Mas Davi, ele fala que ele entrega a alma dele para Deus. Ele está mostrando que a sua confiança é absoluta em Deus. Então ele começa a oração dizendo: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Nos versículos 2 e 3, ele fala que ele confia em Deus, que Deus não lhe deixe confundido em relação aos seus inimigos, nem mesmo quando eles triunfam sobre ele. Muitas vezes, nós passamos por alguma batalha, alguma dificuldade com alguém que se opõe a nós. E muitas vezes essa pessoa ou esse grupo de pessoas que se opõe a nós parece que está nos vencendo, nos coloca em situação de recuo, nos deixa acuados em razão da perseguição que estão empreendendo contra nós. Mas Davi, ele tem a sabedoria de dizer a Deus: nem quando parecer que eu estou acuado, quando parecer que eu estou perdendo uma batalha contra os meus inimigos, não permita que eu me confunda, não permita que eu fique sem entendimento de que o Senhor está comigo. Muitas vezes Deus permite que o seu inimigo consiga vencê-lo em um determinado momento da vida, para que você aprenda que o seu lugar não é mais aí. Muitas vezes nós queremos insistir com Deus de permanecer em um lugar que não é mais para estarmos ali. Então Deus permite que o inimigo nos derrote, nos vença, para que nós venhamos a mudar a nossa rota, para a rota que Deus quer que nós caminhemos.
Então, Davi, ele tem essa percepção. Ele sabe que muitas vezes o inimigo vai parecer que está vencendo você. Mas por isso ele fala, ele pede para que Deus não permita que ele fique confundido, que ele entenda o que Deus está fazendo. E no versículo 3 ele fala que, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Ele está falando, eu tenho confiança e certeza de que, se Deus permitir que um inimigo me vença por provisoriamente em uma situação, é porque ele quer abrir uma outra porta e quer me revelar uma outra rota, um outro caminho, uma outra direção. Porque, como nós dissemos nesse Salmo 25, Davi ele manifesta que ele tem confiança absoluta em Deus. E ele fala que Deus tem prazer em ensinar o caminho dele para nós, para nos livrar da rede, da angústia e dos nossos inimigos. Nós vamos ver aqui nos versículos adiante que Davi fala isso, que Deus nos livra da rede, da aflição e dos nossos inimigos. Então, nessa primeira parte ele fala: pode parecer que o meu inimigo está me vencendo. Isso pode gerar uma confusão na mente de alguns, mas na minha mente não gera, porque, na verdade, versículo 3 ali, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. São os inimigos que vão ficar confundidos quando verem que criaram as suas estratégias, lutaram contra você, mas acabaram sendo derrotados. E você acabou indo para um lugar melhor, para uma posição em um outro caminho que foi Deus que mostrou para você. E foi Deus que ensinou a você esse novo caminho. Agora, vamos ver aqui os versículos 4 e 5. Davi pede exatamente que Deus faça com que ele saiba o caminho dele. Ele fala assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Veja que no versículo 4 ele fala sobre ensina, no versículo 5 ele fala guia-me na tua verdade e fala ensina também, e ele fala que ele está esperando por Deus. Então, os versículos 4 e 5 nos mostram Davi dizendo: eu quero que o Senhor me ensine os seus caminhos, porque quando o Senhor me ensinar os caminhos e me guiar pelos teus caminhos, eu sei que eu vou estar bem. Veja que no final do versículo 5 ele fala: por ti estou esperando todo dia. Davi era alguém que o tempo todo, todos os dias da vida dele, ele sempre esperava pela direção de Deus. Agora nos versículos 6 e 7, ele pede que Deus tenha misericórdia dele, para que ele não caia na situação de ficar longe de Deus. Quando nós estamos longe de Deus, nós não encontramos o caminho correto. Então ele fala nos versículos 6 e 7: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Então nós vemos aqui, no versículo 6, ele fala de misericórdias, no plural, e fala de benignidades. Misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. Apesar das nossas misérias, Deus nos abraça para perto do seu coração, que cordes significa coração. Então, misericórdia significa eu abraçar com o meu coração aquele que é miserável. Então, quando ele fala de misericórdia, quando ele fala no versículo 6, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, ele está dizendo, lembra-te que sempre que eu sou miserável, eu vivo errando, eu vivo pecando, porque eu tenho as minhas misérias. Mas o Senhor, todas as vezes que eu caio na minha miséria,
me abraça para perto do seu coração e me deixa sempre perto do Senhor. Então ele está pedindo para que Deus lembre das misericórdias dele e das tuas benignidades, das suas bondades, porque são desde a eternidade. E no versículo 7, ele basicamente repete o mesmo pedido. Ele pede para que Deus não se lembre dos pecados da mocidade dele, ou seja, nem dos pecados antigos, nem das minhas transgressões, ou seja, das minhas transgressões atuais, daquilo que estou fazendo agora. Mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Mais uma vez ele fala de misericórdia e de bondade, porque benignidades, do versículo 6, fala a respeito da bondade de Deus. Ele lembra que o Senhor é misericordioso e bondoso e ele pede que Deus lembre-se dele. Aí ele vai para o versículo 8, 9 e 10, onde ele fala sobre o caráter de Deus. Nós sabemos que uma das características de Deus é que Deus ele é bondoso, que Deus tem prazer em ensinar o caminho dele para as pessoas. Deus ama guiar cada um de nós pelo caminho reto. Então, nos versículos 8, 9 e 10, Davi fala sobre Deus. Ele fala: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Versículo 9: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Versículo 10: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Então, aqui nesses 3 versículos, Davi está dizendo, no versículo 6 e 7, ele está pedindo que Deus se lembre dele, tenha misericórdia dele e haja com bondade para com ele. E nos versículos 8, 9 e 10, é como se Davi estivesse dizendo assim: eu sei que o Senhor é bom e reto. Eu sei que o Senhor ensina o caminho para os pecadores, entre os quais eu sou um pecador. Ele fala aqui dos pecadores, ele está fazendo essa oração. Eu sei que o Senhor guia os mansos retamente e que o Senhor vai ensinar o caminho para os mansos, e eu sei que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para quem guarda o conserto e os seus testemunhos. Então, como o Senhor é bom e reto, guia os mansos e as suas veredas são corretas, que é o que ele acabou de falar aqui na oração, nos versículos 8, 9 e 10, e então, versículo 11, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Aqui, Davi está fazendo aquela oração exaltando a Deus, dizendo: eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é misericordioso, então me perdoa. Então ele chega, ele fala, ele exalta ao Senhor, ele afirma quem é Deus. Ele fala: eu sei que o Senhor é bom e reto, que o Senhor guia os mansos, que os seus caminhos são verdadeiros, e é por isso que eu peço que, por amor do teu nome, Senhor, perdoe a minha iniquidade, pois é grande. Veja que ele pede que Deus perdoe ele pelo que Deus é. Ele é como se Davi dissesse assim: eu sou pecador e não mereceria receber o perdão. Mas como o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem prazer em que o pecador seja salvo, por amor do teu nome, ou seja, pela sua benignidade, pelas suas misericórdias e pela sua benignidade, que o Senhor olhe para mim e perdoe o meu pecado, mesmo sendo grande. Porque o meu pecado é grande, eu não mereceria receber o perdão. Mas eu confio no Senhor, que são os primeiros versículos, o versículo 1 até o 3, né? Eu quero conhecer os caminhos do Senhor e quero que o Senhor me ensine, versículos 4 e 5. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia e bondade para comigo, porque é só pela tua misericórdia e pela tua bondade que eu posso receber o perdão. Versículos 6 e 7. E eu sei que o Senhor é que é bom, que o Senhor é manso, e que os teus caminhos são todos misericórdia e verdade. 8, 9 e 10. E é por isso
que eu confio no Senhor e eu peço que o Senhor perdoe o meu pecado. Aí no versículo 12, 13 e 14, Davi faz uma pergunta. Ele está conversando com Deus. Uma oração é uma conversa com Deus. Então ele fala com Deus assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então, aqui nesses versículos 12, 13 e 14, é como se Davi estivesse dizendo: ó Deus, quem que vai receber o ensinamento do Senhor? Quem vai receber é aquele que teme ao Senhor. Qual que é o homem que teme a Deus? Temer a Deus significa respeitar a Deus, ter reverência a Deus. Então ele está dizendo: qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que respeita a Deus acima de tudo, que coloca a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma ao Senhor? A esse homem o Senhor ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma, a alma desse homem, vai pousar naquilo que é bom, naquilo que é do bem. E a sua descendência herdará a terra. Por que que o homem que teme a Deus vai pousar no bem? Porque nós já lemos aqui nos versículos anteriores que o caminho, no versículo 10, que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e seus testemunhos. Se os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade, o caminho de Deus sempre vai resultar no bem. E quando ele fala por que a sua descendência herdará a terra, porque aquele que anda com Deus vai saber tomar decisões inteligentes e sábias para que os seus filhos e para que os seus netos caminhem no caminho correto, no caminho de bem, no caminho da justiça e sejam livres do caminho do mal. Então o versículo 13 nos fala sobre a importância de nós termos relacionamento com Deus, para termos instrução, conselho, sabedoria, discernimento e palavras de prudência para transmitir aos nossos filhos e netos, para que a nossa descendência herde a terra. Herdar a terra significa ter paz, prosperidade, propriedades e sabedoria, inteligência, relacionamento e comunhão com Deus, e fala também sobre não apenas herdar esta terra. Vamos herdar também a terra prometida, que corresponde à salvação. Para onde vai a nossa vida depois que nós morrermos? Fala sobre isso também. E aí no versículo 14, ele fecha a primeira parte da oração. O segredo do Senhor é para os que o temem. O segredo do Senhor, Deus vai conversar com aqueles que respeitam a Ele e que o colocam em primeiro lugar na sua vida como prioridade. E Ele lhes fará saber o seu conserto. Deus ele faz com que aqueles que o temem saibam o seu conserto, a sua aliança, o seu pacto. Então essa é a primeira parte da oração. Na segunda parte, do versículo 15 até o versículo 22, Davi fala que Deus livra da rede, que livra da aflição e que livra dos inimigos. Nós podemos ler essa segunda parte da oração de 2 em 2 versículos. Lemos assim, versículo 15 e 16. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Ele está falando sobre os olhos dele. Aí no versículo 16, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Então essa é a primeira parte, 15 e 16. Os meus olhos estão sempre em Deus, porque Ele tira os meus pés da rede. Então, se os meus olhos estão sempre em Deus, eu peço para Deus, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. A segunda parte, versículos 17 e 18. As ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Veja que ele fala aqui no versículo 17 que ele está com ânsias. Ânsias nos remete a aflições, perturbações, angústias. Ele fala que
As ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Ele está falando que ele está apertado, então ele pede no 18: olha para a minha aflição, olha para essas minhas ansiedades, para essas minhas perturbações, para essas minhas angústias e para a minha dor. Por quê? Ansiedade, ânsia, aflição, angústia, muitas vezes causa dor no peito, causa dor no coração, causa aquele nó na garganta que a pessoa não sabe o que fazer. Então ele pede: olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Ele pede: se eu fiz alguma coisa errada que está motivando que eu esteja nessa condição, então me perdoa. Aí no versículo 19 e 20: olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. No 20: guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido porquanto confio em ti. Então no 19 e no 20 ele fala para Deus dar vitória para ele em relação aos seus inimigos. Então, como eu falei no começo do vídeo, Deus ele livra da rede, versículos 15 e 16, que são os laços da vida. Ele livra das angústias e das aflições, que geram dores, versículo 17 e 18, e ele livra dos inimigos, versículo 19 e 20. Ele fala: os meus inimigos estão cuidando de mim com ódio cruel. Eu peço que o Senhor me guarde e me livre e não me deixe confundido, porque eu confio no Senhor. Na primeira parte do Salmo, nós vimos ali nos versículos 1, 2 e 3 que ele fala que ele confia a Deus com a sua alma. Então, tanto que ele pede para que Deus ensine o caminho correto para que ele não tropece, versículo 4 e 5. Depois ele pede que Deus perdoe ele e lembre dele com misericórdia e bondade, versículos 6 e 7. Depois ele exalta a Deus, ele fala: eu tenho certeza que o Senhor é bom, e o Senhor tem prazer em guiar os seus filhos, e todos os seus caminhos são certos, são corretos. Versículos são misericórdia e verdade. Versículos 8, 9 e 10. Aí depois, no 11, ele fala: por isso, por amor do teu nome, eu peço a tua misericórdia. E aí nos versículos 12, 13 e 14 ele fala: quem é que vai receber o conselho do Senhor? É aquele que teme ao Senhor. Para ele chegar na segunda parte da oração, que é essa parte que nós lemos até agora. 15 e 16. Quem confia em Deus, quem pede que Deus mostre o caminho, quem recebe o perdão de Deus e as suas misericórdias, e quem teme a Deus, vai receber o livramento da rede, versículos 15 e 16, vai receber o livramento das angústias e da aflição, versículo 17 e 18, e vai receber o livramento dos seus inimigos, versículo 19 e versículo 20. E aí ele termina essa oração dizendo no versículo 21 e 22: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Ele termina dizendo assim: que o Senhor me guarde para que eu seja sincero. A palavra sinceridade é a qualidade de quem é sincero. Sincero é aquele que não usa cera, não usa maquiagem quando vai conversar com Deus. O sincero vem do sincera. Usa-se cera para tampar os trincos dos vasos. Quando o vaso não tem ali a cera, fica aparecendo a trinca. Nós, quando conversamos com Deus, devemos ir a Deus com sinceridade. Vemos que Davi, aqui ele no versículo 7, ele fala: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade. Ele confessa que ele tem os seus erros, ele confessa que ele tem os seus pecados. Então ele é sincero. Ele sabe que se ele for sincero e for reto diante de Deus, Deus vai redimir Israel. Deus vai estar com ele. Então ele, no versículo 21 e versículo 22, ele nos deixa um ensinamento nessa oração, que tem concordância com os versículos 12 a 14. Qual é o homem que teme ao Senhor? O homem que teme ao Senhor, ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, ou seja, é para os que são sinceros e para os que são retos. E ele lhes fará saber o seu conserto. É por isso
como ele sabe que quem teme ao Senhor e que é sincero e reto é que recebe o conselho, é que ele termina a oração pedindo que Deus o guarde em sinceridade e retidão. Uma última informação sobre o Salmo 25 é que o Salmo 25 ele é um acróstico. O que é um acróstico? Você viu aqui que o Salmo 25 tem 22 versículos. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, quando você lê esse texto no hebraico, o texto vai do versículo 1 até o versículo 20, cada frase desse salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Quando chega no versículo 21, deveria ter a letra Shin, só que não tem a letra Shin e o versículo 21 começa com uma frase com a letra Tav, com a letra Tav, que é a última letra do alfabeto. E daí no versículo 22 ele repete a letra P, que corresponde ao versículo 17, que corresponde à 17ª letra do alfabeto hebraico. Eu estou falando isso apenas por curiosidade, porque isso aqui já demanda um outro tipo de estudo, né? Você tem que pegar o texto em hebraico e tem que ter iniciação em leitura hebraica para você poder entender essa questão. Mas é só uma curiosidade que mostra que o rei Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele pensou em cada frase que ele escreveu aqui. Ele foi fazendo a oração, manifestando a confiança em Deus, manifestando que Deus tem desejo de nos ensinar o seu caminho, porque ele é bom, que é muito importante ter o perdão de Deus e pedir que Deus nos perdoe, por amor do próprio nome dele. Porque quando nós estamos perdoados, nós podemos conhecer Deus e podemos receber aqui nesse salmo 3 bênçãos: o livramento das redes, dos laços da vida, o livramento das aflições, das perturbações e das angústias e o livramento dos nossos inimigos. Essa é a meditação do Salmo 25 e nós estamos em um mês que tem 31 dias, Provérbios tem 31 capítulos e Provérbios é um excelente livro para quem quer aprofundar no conhecimento de Deus. Então vou deixar aqui o vídeo de Provérbios 25 para que você possa acessar esse vídeo e meditar em Provérbios 25 nessa data. Do lado o botão para que você se inscreva no canal e ative as notificações para que você seja informado todas as vezes que forem postados novos vídeos. Deus abençoe, fique na paz de Jesus.